Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler na tarde deste domingo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 23, dos versos 13 até o 36. Mateus 23, do 13 ao 36. Preciso de ti. Diz o texto: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de morte e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Evangelho de Mateus, capítulo 23, nos versículos 13 ao 36. Águas tranquilas que descem do trono
Queridos irmãos, nesse texto que nós trazemos nessa tarde, nós precisamos conhecer dois grupos aqui, os escribas e os fariseus. Os escribas eram os mestres da lei. Era uma classe de intérpretes profissionais das escrituras e da tradição rabínica. Os fariseus eram um partido religioso ao qual muitos escribas pertenciam. Eles se dedicavam à observância escrupulosa de toda a gama de legislação rabínica. Deste modo, eles eram pessoas zelosas, de moral ilibada. E o ataque de Jesus até parece injusto contra eles. Mas não. Jesus dirigindo-se diretamente aos escribas e aos fariseus, ele cita aqui 7 ais, não é? Ais dos escribas e fariseus. Interessante, porque a gente pode pensar que são exortações muito sérias. Estes ais que se desenvolveram num crescente até atingir um poderoso clímax de repúdio àquela liderança deles. Queridos, assim que ficou definido aquele cenário para a previsão do desastre sobre Jerusalém, com a qual o capítulo termina. O primeiro ai, no versículo 13, descreve a sua abordagem à religião como um obstáculo para aqueles que realmente queriam agradar a Deus. A religião se tornou um obstáculo. Aqueles homens que se diziam zelosos, na verdade, queridos, eles eram zelosos à lei, mas não eram sensíveis à ação do Senhor. E aquele zelo demasiado, sem o discernimento do Senhor, se tornou um obstáculo para que as pessoas se achegassem a Deus. Você acredita que isso acontece nos nossos dias hoje? Há muitos religiosos que não conhecem a Deus. E isso não é novidade, no passado já era assim. Pessoas super religiosas que não conheciam a Deus. E a exortação do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus. Já o segundo ai, no versículo 15, reconhece que eles eram bastante espertos para fazer um prosélito para o judaísmo. Ou seja, para tornar as pessoas seguidoras da lei. O problema era que o seu sistema religioso tornava as pessoas piores. Eles lutavam para fazer proselitismo, para fazer as pessoas seguir a lei, ser religiosas como elas. E quando aquelas pessoas tornavam-se religiosas, elas ficavam piores do que anteriormente. Porque o sistema fazia isso. Em vez de melhorar as pessoas, muitas das vezes, queridos irmãos, piora as pessoas. E a religião tem esse mal. As pessoas se tornam más. Há muitas pessoas religiosas que se dizem cristãs e que são super doloridas. Bateu, levou. Eu não tenho paciência. Comigo é assim. Você entendeu? A religião, às vezes, quando ela se torna semelhante a esse sistema dos fariseus, dos escribas, pessoas que se tornam somente zelosas da letra, se tornam piores do que antes de se envolver com a religião. Esse sistema era falho, porque as pessoas ficavam piores. Quando Jesus cita filho do inferno, Jesus está dizendo que pertence
pertence ao inferno esse tipo de religiosidade. O restante dos ais, meus queridos, que nós temos nesse texto, dão exemplos de quão pervertidos eram aqueles valores religiosos. Você consegue fazer alguma ligação com os valores religiosos que nós vemos por aí? Quantas das vezes os valores que são emitidos, trazidos como ensinamento, vêm totalmente em desencontro com os valores anunciados pelo próprio Jesus? Hoje em dia está assim, meu querido. Organizações inteiras que se dizem cristãs, mas os seus valores estão em desacordo com a palavra do Senhor. Ao invés de se tornar filhos, de formar filhos para o reino, estão gerando filhos para o inferno. Pessoas que abandonaram a graça e querem negociar com Deus, negociar a fé, negociar a salvação em troca de bens e de favores, como se o reino dos céus fosse uma obra social para normatizar a vida social das pessoas, para aliviar os problemas, para aliviar as dores, para ignorar o processo de santificação, para a pessoa viver bem nesta terra. Na verdade, muitos dos sistemas religiosos do nosso tempo, apesar de levar o nome de cristão, não são legitimamente cristãos. Estes juramentos ofereciam ampla oportunidade para distinções legalistas e foram objeto de muita discussão rabínica. Queridos irmãos, Jesus já tinha demonstrado que eles não deveriam ser necessários de modo algum. Jesus acrescentou que as tentativas de se distinguir entre os juramentos mais e menos sérios eram inúteis, uma vez que todos finalmente levavam a Deus como aquele cujo nome é invocado. O quarto ai, do versículo 23 e 24, que nós vamos ler aqui, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Esse quarto ai, meu irmão, não condena a prática do dízimo em si, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Mas chama a atenção para a absurda falta de proporção envolvida. Coais um mosquito e engolis um camelo. Ou seja, quando entravam em detalhes minuciosos sobre dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, quando se tratava das pequenas coisas, eram radicais, imperdoáveis. Mas quando se tratava das coisas mais importantes, que era a justiça, a misericórdia e a fé, por isso Jesus citou: coais o mosquito e engolis o camelo. Queridos irmãos, os profetas muitas vezes protestaram de modo semelhante contra uma religião que voltava seu foco para rituais e se esquecia das coisas que realmente importavam. O profeta Miqueias,
capítulo 6, versículo de 6 a 8, ele chamou a atenção daquela geração, daqueles religiosos, que fizeram dos seus ritos algo mais sublime. E não é isso que tem acontecido hoje. Os ritos se tornam o centro da adoração a Deus. Então a pessoa tem que ir na igreja. Se ela não for chamada para uma oportunidade, para falar alguma coisa, o culto não foi bom. Se ela não foi convidada para cantar no ministério de louvor, o culto não foi bom. Se ela não for citada na frente para os agradecimentos, ela vai dizer que ninguém reconhece o valor dela. Os ritos. Você tem que joelhar, você tem que ficar em pé, você tem que, não pode usar chapéu, não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Os ritos. Os ritos se tornaram o centro da adoração. E assim eram as religiões do passado. Precisavam cumprir literalmente, perfeitamente, os rituais que envolviam o culto. Com a vinda de Jesus, os rituais foram abolidos e a adoração diretamente a Deus foi restaurada. Mas alguns no nosso tempo insistem nos rituais. As 7 semanas para você ser abençoado no seu casamento. A campanha do sal abençoado, do óleo, da água, da vela. Se você não pegar o tapete de fogo, Deus não vai te abençoar. Rituais. O ritual é o mais importante. É como se fosse uma troca. Você faz um ritual e Deus vai te abençoar. E toda vez que nós cremos nisso, toda vez que nós damos suporte a isso, nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz e o colocamos em segundo plano. Porque é o ritual que importa. O foco, meu querido, não é o ritual, mas realmente as coisas que importam. Já o quinto e sexto ais, como nós vamos ler nos versículos 25, 26, 27 e 28, veja. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Queridos, essa é uma palavra muito forte. Esses versículos que nós lemos lidam com a prioridade da pureza interior sobre a pureza exterior. Essa é uma questão que Jesus já tinha levantado em outros textos. Em relação ao ritual da lavagem das mãos, por exemplo. Para ele, comer uma fruta sem lavar as mãos era pecado, era impureza. A referência no versículo 27, veja. Quando diz, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Esse versículo 27 pode estar relacionado aos ossuários, pequenas urnas em que eram colocados as ossadas humanas e sobre os quais frequentemente se aplicava uma camada de cal para torná-los belos. Era um costume, uma cultura deles. Pintavam os ossos dos seus, os restos mortais, os ossos dos seus entes queridos, de cal,
para que esses ossos tivessem uma aparência bonita, mas eram ossos. E Jesus chama a atenção sobre isso. Que nós devemos ter cuidados, meus queridos. Eu preciso ir com essa roupa. Eu preciso que corte desse cabelo. Olha, o irmão está com aquele carro, eu também preciso. Tudo para o Senhor. Esse sapato. E nós começamos a prestar atenção na parte exterior das pessoas. E nós cobramos e somos cobrados. E aos poucos todos nós vivemos nessa mentalidade de ter uma boa e bela aparência. O melhor e mais caro perfume. O mais bonito do sapato, da calça, da camisa, do vestido, do penteado, do óculos, do celular. E toda essa parte externa se torna nossa preocupação. Porque nós vamos na igreja, as pessoas vão nos observar, então eu tenho que passar por uma impressão que eu estou bem, que eu tenho bens materiais. Mas Jesus não vai procurar isso na gente, queridos. São frutos do Espírito Santo, que Ele vai buscar em cada um de nós. E Ele repreende, contextualizando, Ele nos repreende nos dias de hoje, para a gente ser cuidadosos, cautelosos, vigilantes, para não nos tornarmos também fariseus hipócritas, para nós não nos tornarmos também escribas hipócritas, homens que conhecem a palavra de Deus, pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, mas que por fora isso fica evidente, mas que por dentro não se encontra esta palavra trabalhando em nós. Somos apegados, somos materialistas, somos hedonistas, somos platonistas, que vivemos no mundo das ideias. Somos hedonistas, que damos valor àquilo que não tem valor. Então o meu cachorro é tratado como um filho, mas eu não consigo contribuir com a casa de recuperação, por exemplo. Eu não consigo contribuir com missões, mas eu posso investir no meu cachorrinho de raça. Eu posso investir 100, 150 reais por mês no meu cachorrinho, coitadinho. É uma pena. Ele, sabe, é a minha criança, o meu bebê. Mas quando tem as campanhas de missões, logo eu penso, para onde será que vai esse dinheiro? Aonde que está sendo aplicado esse dinheiro? Não sei não. Será que Jesus, nesta passagem, não está falando conosco, queridos? Com a nossa geração hedonista, platonista, platônica? Eu creio que sim, queridos. É os tais dos sepulcros caiados. E o Senhor nos exorta nesta tarde, através dessa palavra. O sétimo ai, no versículo 29 ao 31, vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Esse sétimo ai nos conduz a um parágrafo devastador, que declara que a rebeldia de Israel contra Deus chegara a seu ponto culminante nesta geração. De modo que o juízo que há muito tempo havia sido preparado, deveria por fim vir agora sobre eles. Com o passar do tempo, tinha sido fácil para o povo construir monumentos em honra dos profetas, em honra dos justos, distanciando-se da forma como seus pais os haviam tratado. Mas na realidade, irmãos, nada tinha mudado. Eles ainda eram filhos desses que mataram os profetas, tanto em termos de atitude quanto de genealogia, como demonstra a forma como trataram os mensageiros de Deus em sua própria época. É muito interessante esse texto. Os pais mataram os profetas.
E eles estavam batendo no peito e disseram: se nós vivêssemos naquele tempo, nós não faríamos dessa forma. Mas agora estava vindo aqueles que estavam anunciando o reino de Deus, porque as profecias agora tinham se cumprido em Cristo. E os anunciadores agora eram aqueles que anunciavam a profecia que havia sido cumprida. Isso chegou a acontecer. Foram mortos. Queridos irmãos, desta forma, na proporção em que eles enchiam a medida dos pecados de Israel, o clímax tinha chegado e o sangue justo de todos os porta-vozes de Deus do passado recairia sobre a presente geração. Para essa maneira de expressar responsabilidade pela morte e sujeição ao castigo. Tomem nota, queridos. Profetas, sábios e escribas eram porta-vozes de Deus na época do Antigo Testamento. Então Jesus descreveu seus próprios discípulos em termos semelhantes. Eles não podiam esperar melhor sorte do que seu mestre. Era o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Os profetas foram mortos. Mas eu quero dizer para vocês, como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, que seriam as testemunhas deles assim que ele fosse ressuscitado e levado ao céu. Vocês vão sofrer a mesma perseguição e vão ser mortos da mesma forma. Pelos escribas e pelos fariseus. Eles vão perseguir vocês. Enquanto os escribas e fariseus batiam no peito por causa dos monumentos que eles levantaram aos profetas, agora Jesus estava dizendo para eles: vocês farão a mesma coisa com aqueles que eu vou enviar. É questão de tempo. Os discípulos não teriam que esperar melhor sorte do que os profetas. E você vê na vida de Paulo. Segundo a história, ele foi morto pelo império de Roma, pelo imperador de Roma. Pedro foi morto. Estevão já foi apedrejado. O primeiro mártir da história cristã. Atos dos Apóstolos descreve a morte de Estevão, que foi morto a pedradas. E ali quem estava naquele povo? Os escribas e fariseus. Queridos irmãos, é fato que não há nenhum tipo de facilidade àqueles que proclamam o Evangelho. Nós estamos numa cultura do nada a ver. Ah, mas isso não tem nada a ver. Ah, mas isso não tem nada a ver. A cultura do tudo pode. A cultura não tem problema. Então, como haverá perseguição? Como haverá dificuldade em ser cristão nos dias relativizados que estamos vivendo? Ou seja, não tem nada a ver. Não tem problema. E desta forma, deste jeito, o Evangelho tem sido adulterado. Porque nós fomos chamados a testemunhar e não a sucumbir o Evangelho. O texto diz que muitos profetas foram mortos. Atos dos Apóstolos diz que muitos anunciadores do Evangelho foram mortos. A história diz que a igreja primitiva foi massacrada pelos impérios, pelo Império de Roma. Quase dizimada. Não fosse o poder de Deus, não fosse a graça soberana do Senhor, os cristãos teriam sido dizimados. A matança era algo incontável, Senhor.
Então, queridos, não é fácil. E o texto está dizendo que são hipócritas, que são cegos. O texto chama a atenção quando o Senhor diz: ai de vós, fariseus e escribas hipócritas. E de que forma nós podemos contextualizar esse texto nos nossos dias? Da seguinte forma, queridos: se somos de fato cristãos, sentiremos na pele a dificuldade de testemunhá-lo. Porque o cristianismo, a mensagem de Jesus Cristo, ela muda o interior das pessoas, ela mexe no caráter das pessoas, ela transforma de fato vidas. E esta transformação que acontece no interior de cada um de nós, se de fato formos transformados pelo Espírito Santo, essa transformação, ela se torna visível na nossa vida. Em contrapartida, o sistema mundano, farisaico, de escribas, ele é verídico nos nossos dias. Então, se a nova criatura, se o novo nascimento aconteceu, mais cedo ou mais tarde, sentiremos na pele como é ser cristão nos dias de hoje. Talvez você não vá ser perseguido aqui no nosso país ao ponto de ser morto, violentado, queimado. Mas a violência será contra a sua opinião, contra aquilo que você crê. Os princípios que regem a sua vida serão atacados de todos os lados. Porque você vai ter uma moral cristã, uma ética cristã, que vai de encontro, ou que soa de maneira contrária aos valores do nosso tempo e da nossa cultura. É sobre essa perseguição que nós falamos. Por quê? Porque quando você sucumbe ao Evangelho, quando você coloca a sua moral e ética cristã em segundo plano, você consegue ter amizades com o mundo. Mas quando a sua cultura, a sua ética, a sua moral, ela está em evidência na tua vida, você vai ter dificuldade de conviver nessa cultura que nós estamos. E se você sentir isso, essa dificuldade, então eu digo, você realmente é um cristão autêntico. Porque nós não estamos falando aqui de inimizades, de brigas. Nós estamos falando de choque cultural, de choque ético. Porque a sua moral, a sua ética e a sua cultura é uma cultura baseada nos padrões bíblicos. E o mundo tem banido os valores bíblicos. A sociedade tem, de uma forma quase que completa, abolido os princípios cristãos que regem o nosso mundo. Militantes, ativistas da contracultura, que combate o cristianismo abertamente, com protestos, com filmes, com a arte, com o ensino pedagógico, nas escolas estaduais, nas escolas particulares, nas universidades, aonde se forma a ética na criança, aonde se molda o caráter da criança. Essa contracultura está instaurada. E ai de vós, pais cristãos, que não se ligarem nisso. Não pague para ver. Não deixe para saber o que está acontecendo mais tarde. Acompanhe os seus filhos dia a dia.
Forme a cultura deles. Chame eles para conversar depois que eles vêm das aulas. Olhe o caderninho dos seus filhos. Converse com eles. Vá preparando-os. Você que é cristão, meu querido, vá preparando os seus filhos, que eles vão viver numa contracultura. Que o que eles acreditam, que aquilo que vocês ensinaram de valores cristãos para eles, não será nada fácil lá fora. Mas diga a eles, vocês não estão sozinhos. Nós estamos com vocês, filhos. Porque é desta forma, queridos, que nós vamos formar um caráter cristão dos nossos filhos. É dessa forma que nós vamos combater a hipocrisia. É dessa forma que nós vamos combater o hedonismo. É dessa forma que nós vamos combater o platonismo, que estão enxertadas na nossa cultura. Queira você aceitar ou não, somos regidos por esses pensadores do passado, por essas pessoas que influenciaram a cultura do passado e influenciam a cultura do nosso tempo. Pobres de nós, que queremos viver isoladinhos na nossa igreja, nas quatro paredes da nossa igreja, vivendo um cristianismo com meia dúzia de pessoas. Porque o meu filho e o seu filho terá que trabalhar, terá que entrar nessa cultura para trabalhar, terá que estar lá na fábrica, no comércio, seja onde for. E ele precisa estar preparado para testemunhar o Cristo vivo lá. Porque enquanto nós estamos testemunhando o Cristo vivo em quatro paredes, nós não estamos sendo de maneira nenhuma equipados para viver nessa cultura que está aí. E nós temos que viver. É lá que você trabalha. É lá que o seu filho estuda. Não tem como, meus queridos. Ou nós nos preparamos, ou nós realmente tomamos conhecimento do que tem acontecido aí fora, ou nós vamos ser tragados e nos tornaremos também fariseus e escribas hipócritas que têm o conhecimento e até o zelo pela letra, mas não experimentamos a graça de Deus. E não experimentando a graça de Deus, proibimos que outros experimentem também. Esta é a grande luta. Este é o grande combate que a nossa geração tem que saber enfrentar. Que os nossos filhos, familiares, têm que saber enfrentar. Ter o conhecimento. Eu sei que essa cultura que está aí fora, ela não evidencia o Cristo vivo. Esta cultura que está aí fora, ela é a cultura daqueles que não acreditam no senhorio de Jesus. Não se submetem, pelo contrário, abafam, combatem, desvalorizam, negligenciam, envergonham o nome de Cristo. E quantas das vezes nós estamos apáticos porque nós não temos argumento suficiente para argumentar a nossa fé. Porque infelizmente nós fomos criados para ficarmos presos entre quatro paredes de uma denominação. E ali nós somos os tais. Ali nós temos a pregação bonita. Ali nós temos o hino. Ali nós temos os ministros. Ali nós temos diversos departamentos. Mas quando saímos do portão da igreja para fora e não estamos equipados para conviver lá fora, para viver e testemunhar lá fora. Por isso somos engolidos por essa onda pagã que vem aí, por essa cultura paganizada que vem aí, secularizada, aonde o homem é o centro de todas as coisas. É o homem que precisa ter, é o homem que precisa ganhar, é o homem que tem que ser feliz, é o homem que tem que ser próspero. Essa cultura que está aí, que nós temos que enfrentar dia a dia, queridos, é uma cultura onde o homem é o Deus. É o centro de todas as coisas. Presta atenção para você ver. Não é difícil de você detectar que essa cultura aí, ela evidencia o Deus homem. O Deus é o centro. O homem é o centro de todas as coisas. Enquanto que a cultura nossa cristã, a cultura daqueles que foram levantados por Cristo, Cristo é o tudo.
Deus é o centro. E eu quero terminar esta mensagem dizendo uma coisa para você, queridos. Embora pareça que nós estamos só, nós não estamos. Nós estamos do lado da maioria. Se você está com Cristo, você está do lado da maioria. E a vitória é certa. Eu quero chamar você para refletir da seguinte maneira. Que cristianismo que nós temos vivido fora dos portões da igreja? Qual tipo de cristão nós temos sido da porta para fora da igreja? Porque Cristo, nesta passagem que nós lemos, Ele colocou, adjetivou aqueles que cuidavam da lei, aqueles que estudavam a lei, de hipócritas. E a palavra hipócrita, meu querido, significa ator. Aqueles que representam, que fazem teatro. Aqueles que fazem teatro, na verdade, eles pintam seus rostos, colocam roupas diferentes e eles representam alguém ou alguma coisa. Representam um rei, representam um cavaleiro, um guerreiro, uma princesa, uma rainha. E fazem os seus espetáculos. E ao final dos seus espetáculos, eles tiram as suas maquiagens, as suas roupas de teatro, as suas máscaras e fantasias e voltam à sua vida normal. Porque eles vivem uma peça, um personagem. E quando Jesus classifica hipócritas e fariseus, quando Jesus classifica escribas e fariseus de hipócritas, ele está dizendo isso. Vocês falam o que não são. Vocês repetem o que não vivem. Por isso ele disse, hipócritas. E mais tarde ele disse, sepulcros caiados, por fora é bela, mas por dentro está cheio de homicídio, de imoralidade. Irmãos, entendamos uma coisa. O sistema é bruto. O sistema do mundo é um sistema para matar crente. Se não fisicamente, espiritualmente, que é pior. Ele é feito para isso, para massacrar cristão. O sistema do nosso mundo é feito para massacrar cristão, para matar cristão, para calar a boca de cristão. E sabe o que é pior? Em muitos lugares tem tido êxito. Há muitos que já estão calados. Há muitos que já estão sufocados. Mas nesta tarde, queridos, o Senhor é o Senhor que nos alerta, que nos dá uma passagem até pesada para a gente entender que a gente precisa estar firme para não nos tornarmos isso, hipócritas. Que o Deus da paz, que o Deus soberano e único, o Salvador, te abençoe e te guarde e te faça autêntico na sua fé. Porque nós temos precisados disso, de autenticidade. E que essa autenticidade seja para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy.